O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina. E aí, Teco? Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, Teco. Bom, Banco Central começa a reunião hoje, termina amanhã, anunciando a nova taxa básica de juros. Havia o entendimento consensual aí no mercado de que haveria um aumento de 0,75 e agora já tem gente dizendo que vai ser mais do que isso. O que significa? Pois é, e por Banco quê, Central já tinha até avisado, né, Sardenberg, que tinha dito que se nada de extraordinário acontecesse, viria mais uma, 0,75. Mas aconteceu muita coisa, né? Nesses 40 dias aconteceram algumas coisas, acho que majoritariamente boas, mas para a inflação aparentemente não, né? Primeiro que a inflação tem vindo sistematicamente mais alta do que a gente esperava, né? A gente está com o acumulado de 12 meses em 8%. O PIB mostrou que veio muito mais forte do que todo mundo imaginava, é uma ótima notícia para a economia, para todos, mas para a inflação significa que tem uma pressão ali inflacionária, né? E mesmo a história da reabertura, né, que a gente estava ali considerando o segundo semestre, mas ninguém sabia exatamente se o segundo semestre era julho, agosto, se era mais para outubro, novembro. Com essa história de São Paulo antecipar aí a vacinação, tentar vacinar todo mundo ali até meio de agosto, final de agosto, enfim, significa mais atividade econômica também, o que também pressiona a inflação. No Focus, as perspectivas pioraram para a Selic, né? Então a gente já está em 6,25 para esse ano e 6,5 para o ano que vem. A gente estava até outro dia com 5,5 para esse ano e para 6 no final do ciclo. E já tem gente falando que a gente talvez possa ir aí para 7 no final do ciclo, o que é de fato pior do que se imaginava. Então, a reunião de amanhã, Sardenberg, que estava dada ali, ia ser um marasmo total, ganhou emoção, não só pela taxa, mas pelo comunicado, né? Porque tem gente achando que pode vir uma alta de 1 ponto e aí, ao invés de 4,25, eles anunciariam a nova Selic em 4,5% ao ano. E você sabe que tem um outro problema, que é a inflação mundial, né? A inflação mundial. Sabe que o Cassiano Ribeiro, lá da revista do Agronegócios, ele mandou uma nota dizendo o seguinte, que o frete marítimo de longo curso, entre países, óbvio, subiu 500% nos últimos meses. Por quê? Porque faltam navios e faltam containers nesse pós-pandemia. Quer dizer, ou o navio que está, tripulação que está parada por causa da pandemia, né? Ou economias que voltam a trabalhar, como no caso da economia da China, volta a trabalhar, e aí o que acontece? A demanda que estava parada reaparece. Isso está acontecendo com várias coisas, né, Sardenberg? O preço de tudo que vai nesses navios e nesses containers subiu horrores também. Basta ver o milho, basta ver o minério, mesmo o petróleo acima de $70. A injeção de dinheiro foi brutal, a volta das economias tem sido brutal também. A toda hora a gente tem revisão aí de órgãos internacionais revisando para cima crescimento da economia global, de países. O Brasil está inserido nisso, né? Basta ver que a gente estava com crescimento outro dia para o país em 3 e pouco, e agora a gente está falando entre 5 e 5,5. Isso gera pressão inflacionária de alguma maneira em todo lugar. É o que a gente está vendo. A ver o que o Copom acha que dá para fazer, né, Sardenberg? Porque esse ano não tem mais nada que ele faça para a inflação desse ano. Começa-se a trabalhar com o cenário para o ano que vem. Então, vai ser uma decisão difícil ali de saber que tipo de sinalização ele vai dar para a gente, porque a gente já brincou aqui algumas vezes em meses anteriores, né? O Banco Central sempre nos dizia que tudo era temporário. Estava demorando, mas que tudo era temporário. Então precisa ver se eles vão em algum momento sinalizar que a coisa ficou um pouco mais séria, um pouco mais perigosa. O temporário é de 2 anos, né? Exatamente. Se a coisa ficou um pouco mais perigosa, se eles estão tranquilos ainda. Porque a inflação pro ano que vem, segundo o Focus, está prevista para 3,8, que estaria na meta, né? Então,
apesar desse ano, acho que está meio que dado que vai escapar da meta. Para o ano que vem, aparentemente, por enquanto, tem alguma zona de conforto aí. Mas vai ser emocionante. E amanhã tem o Fed antes também, né? Então amanhã vai ser uma super quarta, vai ter decisão de política americana também, está todo mundo de olho para saber se ele vai falar alguma coisa, não sobre juros ainda, mas sobre estímulos, né? Porque, de fato, a economia americana está explodindo lá. Então tá certo. Teco Medina, obrigado, Teco. Amanhã a gente volta com esses assuntos aí. Até mais, tchau, tchau. Abraço.